Nós vamos falar da palavra de Deus nessa noite. Eu convido você a ler em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 15. Lucas 24, 13 ao 15. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo na tua presença, muito obrigada por tua graça, muito obrigada porque sentimos o Senhor nesse lugar, Senhor. Tua presença é real, a tua presença é perceptível, Senhor, e a tua palavra é poder, meu Deus. Nesse momento nós transmitiremos a tua palavra, Senhor. Pedimos graça para isso, unção para isso, Deus. O Senhor já falou comigo, Deus. Fala em cada coração, fala a cada vida nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Feliz ano novo aqueles que ainda nós não vimos. Deus abençoe a vida de vocês. Que 2022 seja um ano de graça, de vitória, de conquistas para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. O capítulo 24 de Lucas, que é o que nós vamos falar nessa noite, ele começa com um relato bastante interessante. Vou pedir para projetar aí a partir do versículo 1 do capítulo 24. Diz o texto que no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram bem cedo ao sepulcro com o intuito de ungir o corpo de Jesus com especiarias aromáticas. Elas tinham preparado e elas foram com o objetivo de encontrar Jesus e ungir o corpo dele. Quando elas chegam no sepulcro, diz o verso 2, que a pedra já estava removida do sepulcro. Elas entraram e não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram apavoradas, assustadas, sem saber o que havia acontecido, quando de repente, 2 homens aparecem com roupas resplandecentes, brilhantes como o sol, e diz para elas: quem vocês estão procurando? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. Ele disse: lembra do que Jesus disse para vocês lá na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E naquele momento, elas se lembraram do que Jesus havia dito para elas. E aí, irmãos, sabe o que elas fazem? Elas saem correndo e vão até os 11 discípulos e contam tudo o que aconteceu, tudo o que elas viram. Nós fomos para ungir o corpo de Jesus. Quando nós chegamos lá, ele não estava mais lá, e os anjos nos disseram que ele ressuscitou, aleluia. Porém, os discípulos não acreditaram. Eles acharam que aquilo era loucura, que aquelas mulheres estavam dizendo. Mesmo assim, Pedro saiu correndo, João também foi ao sepulcro para constatar se era realmente aquilo que as mulheres estavam falando. Quando eles chegam lá, não havia mais Jesus Cristo lá. O corpo morto de Jesus não estava mais lá. E eles saíram admirados com tudo o que acontecera. Então é a partir do versículo 13 que acontece o fato de 2 discípulos de Jesus estarem caminhando para uma cidade chamada Emaús. Ela ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E a gente pensa: por que é que esses discípulos estavam caminhando para Emaús? O que eles iam fazer lá? Eles estavam indo para Emaús porque eles estavam desesperançados, porque eles estavam desanimados. Eles não acreditaram naquilo que as mulheres falavam, eles não acreditaram naquilo que os discípulos falaram, mas eles foram desesperançados para Emaús. Eles foram conversando no caminho.
E eu quero destacar para vocês algo interessante acerca dessa incredulidade, porque depois de ouvirem as mulheres, depois de ouvirem o próprio Jesus falando, esses homens não acreditaram. Eles estavam indo desesperançados, desacreditados e pensando: o que vai ser da gente? Já é o terceiro dia, Jesus não apareceu, e nós estamos indo para lá porque não tem mais o que fazer. A gente achava que esse homem restauraria Israel, mas nós estamos indo para lá. Preste atenção, irmãos. Eles tinham ouvido Jesus falar por várias vezes que ele passaria por sofrimento. Jesus tinha falado que ele ficaria 3 dias no seio da terra, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Jesus havia falado, mas ele disse: no terceiro dia eu ressuscitarei e eu encontrarei vocês lá na Galileia. Só que os discípulos não estão indo para Galileia, eles estão indo para Emaús, lugar completamente contrário. Percebam, irmãos, que Jesus deixou muito claro que ressuscitaria, e eles esqueceram da promessa. Agora, o que eu acho interessante da questão da incredulidade é que lá em Mateus, no capítulo 24, os versículos 62 ao 64, diz que um dia depois de Jesus ser crucificado, os sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos e disseram para ele: olha, esse homem que nós, crucificamos, ele andou falando por aí que no terceiro dia ele ressuscitaria. Sabe que esse homem é impostor, então é melhor que vocês coloquem guardas lá no sepulcro, para que depois os discípulos não venham roubar o corpo de Jesus, sair falando por aí que ele ressuscitou. Preste atenção, se eles tinham fé, eu não sei, mas que eles estavam com medo de Jesus ressuscitar, eles estavam. Quem deveria crer, não creu. Os discípulos que ouviram e caminharam com Jesus não estavam crendo, mas os sacerdotes e os fariseus estavam preocupados de acontecer algo dessa forma. Irmãos, esses 2 discípulos então, eles estão caminhando tristes, sem perspectiva nenhuma. Não sei se a casa deles era em Emaús, eu não sei se eles foram visitar algum parente em Emaús. O certo é que eles estão indo para aquele lugar para dar um tempo, e enquanto eles caminham para Emaús, eles vão conversando a respeito de tudo que estava acontecendo. Eles vão citando o Antigo Testamento, tentando se lembrar de tudo que Jesus havia falado, tentando se lembrar das profecias, daquilo que os profetas haviam falado, mas eles não conseguiam montar o quebra-cabeça para saber de fato o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Eles se lembravam das promessas, mas não conseguiam encontrar uma explicação coerente, e eles vão pensando: o que vai ser da gente? Será que Jesus fracassou? Será que aquele homem que a gente achava que seria um revolucionário fracassou? O que vai ser da nação de Israel? Por que ele teve que morrer? Esses homens, irmãos, viram a glória do reino, mas não entenderam o sofrimento. E o texto diz que enquanto esses homens caminham e conversam a respeito de tudo, o próprio Jesus aparece e caminha com eles. Aleluia! Uma vez o Enan pregou um tema, o caminho que caminha, Exatamente isso, o caminho. Jesus não é o caminho? O próprio caminho caminha com os discípulos. Ele está lá do lado dos discípulos, irmãos, e ele começa a falar, a perguntar para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, ele começa a dizer: você não sabe o que está acontecendo? Por acaso você é visitante em Jerusalém? Está todo mundo falando de Jesus, todo mundo sabe o que aconteceu, até porque, irmãos,
No dia que Jesus morreu, no dia que ele foi crucificado, a própria natureza contestou, irmãos. Não teve ninguém que não ficou sabendo da morte de Jesus, porque às 3h houve escuridão em toda Jerusalém. Às 3h, irmãos, sepulcros se abriram, houve um terremoto muito grande. Então todo mundo sabia daquele acontecimento. Mas a gente acha interessante a forma, um certo humor até, no relato de Lucas. Jesus era o centro dos acontecimentos, Jesus era o centro da conversa daqueles discípulos, e ele pergunta: sobre o que vocês estão falando? E aqueles discípulos começam a relatar para eles, para Jesus, Ele diz: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Olha que interessante o versículo 22. Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha a incredulidade deles. As mulheres nos deram um susto hoje. Elas foram, ao sepulcro. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Percebam que quanto mais Cleopas falava, mais ele condenava a si e ao seu companheiro de incredulidade. Quanto mais ele tentava se explicar, ele estava mostrando para Jesus: não sei o que está acontecendo, nós não estamos entendendo nada, nós não estamos acreditando. Por isso, Jesus identifica a incredulidade desses discípulos. Lá no versículo 25, olha o que ele diz. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Preste atenção que Jesus chama a atenção dos discípulos. É como se Jesus falasse assim: gente, vocês andaram 3 anos comigo. 3 anos eu fiquei anunciando a minha morte. 3 anos eu falei que eu ia ficar 3 dias lá no seio da terra e ressuscitaria. Por que vocês estão desesperados? Por que essa incredulidade? O Antigo Testamento já falava disso, os profetas já falavam disso, mas vocês não conseguem crer. O grande problema deles, irmãos, e dos judeus, era que eles viam o Messias como um salvador, um conquistador, um revolucionário. Eles não conseguiam olhar para Jesus como servo sofredor. E Isaías fala que Jesus haveria de sofrer. Lá em Isaías 53, mostra todo o relato de Jesus, do sofrimento de Jesus. Mas eles não conseguiam perceber isso, eles não acreditavam. Eles viam a glória, mas não conseguiam enxergar a cruz. Agora, irmãos, o que eu acho mais incrível nessa passagem está no versículo 27. Diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aleluia. Nós já falamos que Jesus é o caminho que caminha, e agora a gente percebe que ele é a palavra que fala. Aleluia. João, no capítulo 1, lá do versículo 12, ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora é a própria palavra explicando a palavra para eles. Vocês imaginam o que estava acontecendo no coração daqueles discípulos? A própria palavra expunha a palavra. Foi uma conferência bíblica, irmãos, que Jesus estava dando ali. Eu imagino o mestre Jesus, o mestre supremo, explicando as questões mais importantes do maior dos livros, e Jesus, enquanto falava, derramava sobre a vida deles bênçãos espirituais, porque quando a palavra fala, quando a palavra é aberta, não tem como sairmos da mesma forma, irmãos. Não tem como não sermos transformados e tocados por ela. Aleluia. E aí Jesus está
começa ali a explicar todas as coisas. Eu imagino que Jesus começa por Gênesis 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva se escondem de Deus, quando eles recebem a sentença, o castigo por causa do pecado, eles recebem também uma promessa. Lá em Gênesis 3, versículo 15, o Senhor diz para eles: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aleluia. Havia uma promessa desde Gênesis 3, versículo 15, irmãos, e todos os profetas, e Jesus vai falando sobre ele em toda a Escritura. Preste atenção numa coisa: o maior segredo para compreendermos a Bíblia é vermos Jesus em todas as páginas dela. Aleluia. Toda a Bíblia fala de Jesus, toda a Bíblia exalta o nome de Jesus, aleluia. E a gente precisa olhar para essa palavra, enxergar Jesus em todas as páginas da Bíblia. Eu acredito que aqueles discípulos, enquanto Jesus explicava, enquanto Jesus falava, o coração deles ali ardia, e eles pensavam: gente, como é que esse viajante sabe dessas coisas? Como ele fala com tanta autoridade, como ele fala com tanta sabedoria. Quando Jesus começa a falar, quando a palavra começa a falar, irmãos, vai clareando a mente deles, eles começam a entender as Escrituras, a palavra vai transformando a mente deles, irmãos. Naquele momento eles têm um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eles andaram muito tempo, mas quando a palavra foi exposta, irmãos, eles começaram a sentir algo sobrenatural na vida deles. Sabe o que é interessante que eu aprendo aqui, irmãos? É que Jesus não desiste da gente. Jesus não desiste de você, Jesus não desiste da sua família, aleluia. Nós ouvimos uma mensagem maravilhosa ontem aqui, do valor que nós temos para Jesus, e aqui nós vemos novamente, confirma novamente, Jesus não desiste da gente, mesmo quando nós somos incrédulos. Mesmo diante da incredulidade, Jesus vai atrás da gente, irmãos. Jesus vem mostrar que ainda há esperança, que Ele ainda é vivo, aleluia, e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aqui nesse trecho, irmãos, eu vejo Jesus sendo Jesus, o pastor das ovelhas. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. O pastor que unge a nossa cabeça com óleo, esse pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. Se preciso for, ele carrega no colo. Se preciso for, ele cura as feridas. Ele coloca óleo nas feridas, irmãos. Esse é Jesus, o seu Jesus, o meu Jesus. Ele vai atrás da gente. Ele foi atrás desses discípulos desesperançados, desanimados, e mostra para eles: ainda há esperança para vocês, não acabou, aleluia, glória a Deus. A palavra vai sendo ministrada, irmãos. Pode ser que os últimos acontecimentos na sua vida, as últimas circunstâncias, tenham te desesperançado, tenham te deixado desanimado, sem força. Mas eu digo para você nessa noite, Jesus ainda vive, Ele ainda é poderoso, Ele é a esperança, aleluia. Aliás, irmãos, Ele é a única esperança, a única. Não adianta a gente pôr esperança, virou o ano 2022, agora vai ser bênção, vai ser top. Irmãos, se não tiver Jesus na nossa vida, não vai ser nada, irmãos. E eu digo para você, pode vir a enfermidade que for, a pandemia que for, o vírus que for, se você estiver com Jesus, você estará guardado, aleluia. Guardado, renovado, e digo mais ainda, você ainda continuará sendo feliz, porque Jesus está com você, aleluia. Porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias, mas depende do Senhor Jesus. É dele a nossa felicidade, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor.
Vejam, queridos, não há nada melhor do que estar com Jesus. Tem um cântico que a gente canta aqui que eu acho maravilhoso. Não há nada melhor que o nosso Deus, nada melhor, nada. A melhor casa, o melhor carro que você tiver, a melhor viagem que você puder fazer, meu querido. É legal, é bênção, sim, mas não tem nada que se compare à presença de Jesus, aleluia. Nada é melhor do que o Senhor. Então, lá no versículo 29, diz o texto, que eles insistiram muito com Jesus. Eles disseram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles haviam sido conquistados pela palavra. Veja que eles não insistiram um pouquinho. Ah, Jesus, já que o Senhor está aqui, Jesus não, né? Eles não tinham reconhecido ainda. Olha, Senhor, né? Fica aqui com a gente um pouquinho. Eles insistiram muito, irmãos, muito. Sabe aquele negócio, quando você gosta de estar com alguém? Fica aqui, né? Vai um visitante na sua casa, que é muito legal, fica aqui com a gente. Não, dorme aqui, a gente arruma a cama, a gente dá a nossa cama. Não é assim quando a gente gosta de receber um visitante na nossa casa? Eles insistiram, fica com a gente. Eles tinham sido conquistados pela palavra. Estava tão bom ouvir Jesus, irmãos. A presença dele era tão real, era tão maravilhosa, que eles não queriam mais largar Jesus. Fica com a gente, Jesus. Nós queremos te ouvir mais, aleluia. Irmãos, preste atenção. Quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, mais nós desejamos ter comunhão com o Deus da palavra. Eu vou repetir. Quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com o Deus da palavra, aleluia. Se você for impactado pela palavra, se você for tocado pela palavra, você quer ter comunhão com esse Deus da palavra, você não quer sair de perto desse Deus, você não vai querer que Jesus saia do seu lado, você vai querer Jesus sempre perto de você, aleluia. E aí, só quando Jesus pegou o pão e deu graças, foi que eles perceberam que era Jesus. Aquele jeito de dar graças era peculiar, só Jesus dava graça daquele jeito. Eles já tinham visto Jesus diante de uma multidão pegar pão, dar graças a Deus, multiplicar o pão. Quando Jesus levanta aquele pão ali junto com eles, eles percebem: é Jesus que está aqui, Ele ressuscitou, aleluia, de fato Ele não está mais no túmulo, Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, Tu és Jesus, aleluia. Irmãos, eles percebem que é Jesus, mas no momento que eles percebem que é Jesus, Jesus desapareceu da vista deles, e aí eles dizem um para o outro: não ardia, não queimava o nosso coração, enquanto Ele falava com a gente, e enquanto Ele expunha as Escrituras? Acho que o outro falou muito, meu coração ardia muito, meu coração queimava muito, aleluia. Irmãos, o nosso coração ainda precisa queimar pela palavra de Deus, irmãos. Preste atenção, eu vou dizer uma coisa para você. Se o seu coração não arde mais pela palavra do Senhor, tem algum problema. A gente precisa verificar o que está acontecendo na nossa vida. É preciso tomar uma atitude, irmãos. Se nós não queimamos mais, se o nosso coração não arde mais, quando a gente pega essa palavra para ler, quando a gente ouve a palavra do Senhor, há uma frieza espiritual entrando no nosso coração, mas no nome de Jesus, você vai ser aquecido nessa noite, em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero queimar na Tua presença, aleluia. Eu quero que o meu coração queime com a Tua palavra. Não é normal, viu, meu irmão? Não é normal não sentir nada quando a gente é exposto pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus é exposta para a nossa vida. Não é normal. Ou a gente está crescendo espiritualmente, ou a gente, está falhando na vida espiritual, ou nós estamos esfriando. Não existe meio termo, viu? Não, eu estou morno. Aí a Bíblia diz que o morno, o que vai acontecer? Jesus vai
vomitar. Eu não quero ser morno. Você quer? Não, em nome de Jesus. Que sejamos aquecidos pelo poder de Deus, meu irmão. Cheios do poder de Deus. O nosso coração ainda precisa arder na presença de Deus. Naquele dia, irmãos, eles tiveram o encontro real com a palavra encarnada. Aleluia. Naquele dia, eles compreenderam de fato as Escrituras. Esses discípulos souberam por experiência própria: Jesus está vivo, aleluia. Jesus está conosco. Tinham evidências do túmulo aberto, eles tinham a evidência dos anjos, dos testemunhos, das mulheres, dos discípulos, mas agora era uma experiência pessoal com o Salvador Jesus Cristo, aleluia. Só depois eles compreenderam isso. Depois de compreenderem, o que eles fizeram? Bom, Jesus já falou com a gente mesmo, já vimos que Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar aqui em Emaús, na casa dos nossos parentes, mais um mês. Não, irmãos. Quando eles perceberam que era Jesus, eles deixaram tudo e voltaram para Jerusalém. Sabe para quê? Para contar para os 11 o que havia acontecido com eles. Olha, nós chegamos, nós estávamos no caminho, Jesus caminhou com a gente, Jesus falou com a gente, nós percebemos ao partir do pão que Ele ressuscitou, aleluia. Eles foram contar para os discípulos. Eles foram contar para as pessoas o que havia acontecido, irmãos. Preste atenção, quando nós somos impactados pela palavra de Deus, a gente não consegue deixar de testemunhar que Jesus vive, aleluia. Que nós nos encontramos com Ele, não tem como. Não tem como. Se você encontrou Jesus, se você foi convertido, se você foi transformado, se você foi impactado, não tem como você ficar de boca fechada. Nós precisamos falar desse Jesus, contar sobre esse Jesus. Meus irmãos, ainda é tempo de deixar a Escritura impactar a nossa vida, transformar a nossa vida. Precisamos ter um encontro com essa palavra. Acreditem, só ela, só a palavra de Deus pode moldar a nossa vida, irmãos. Só a palavra de Deus pode nos transformar. Não existe outro caminho. Não é coach, não é psicólogo, não é qualquer outra pessoa que vai transformar a sua vida, mas essa palavra tem poder de transformar a sua vida, meu irmão. Essa palavra transforma a sua vida, aleluia. Ela é sempre animadora, ela é sempre viva, é sempre eficaz, irmãos. Então não deixe de crer nas Escrituras. É um apelo que eu faço para você: não deixe de crer nas Escrituras. Há uma orquestração maligna, irmãos, diabólica, querendo distorcer as Escrituras. Cada dia um novo movimento em prol dos direitos humanos, cada dia. E as pessoas, infelizmente até mesmo cristãs, estão militando, irmãos, preste atenção. Não tem movimento nenhum que ame mais o ser humano do que Jesus Cristo, irmãos. Não tem movimento nenhum que é capaz de dar a vida pelo ser humano, irmãos. Então não milite por causa nenhuma, milite pela palavra de Deus, aleluia. Essa palavra é viva, é Jesus que ama você, é Jesus que deu a vida por você, meu irmão. O inimigo quer distorcer, o inimigo quer tirar a palavra de Deus, quer dizer que é relativa, quer dizer que não é verdade, mas só a palavra de Deus é a verdade, meu irmão. Não tem ninguém que se encontra com essa palavra que não seja transformado, que não seja amado, que não seja renovado, meu irmão, que não vai sentir o quanto Jesus o ama, o quanto é valorizado. Então preste atenção, continue firme na palavra. Nós começamos aí ontem a leitura anual da Bíblia. Quem sabe você nunca conseguiu ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você tem a oportunidade nesse ano. Preste atenção, todos os dias que você lê a Bíblia, Jesus vai falar com você. Tira tempo para a palavra de Deus, não troque outra leitura pela palavra de Deus. Você pode até ler outros livros, mas que a palavra de Deus seja prioridade na sua vida. Não troque outra atividade pela leitura da palavra de Deus.
Deus, irmãos, ela precisa ser prioridade na nossa vida. A gente precisa começar esse ano mais perto de Deus, irmãos, ouvindo mais a Deus. Deixe a palavra do Senhor transformar a sua vida, porque essa palavra ainda é poderosa, essa palavra ainda fala, aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Grupo de louvor.